Gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui presente e é com muito gosto que partilho digamos, a mesa com que era a doutora Manuela Franco, o doutor Carlos Gaspar e o doutor Michael Maia Rezende. Realmente as questões que me têm interessado mais e há pessoas que às vezes pensam qual será a relação, não é? Mas por um lado são conflitos não convencionais, por outro lado é a questão da religião na política internacional e eu, quer dizer, acho que entretanto os últimos anos têm encarregado de mostrar que haveria talvez alguma relação entre uma coisa e outra, possível pelo menos. E uma das áreas de facto em que eu também me tenho focado a minha atenção é esta questão da relação entre a Europa e o Mediterrâneo. Digamos, o primeiro ponto que eu gostava de fazer é começar por elogiar, digamos, a perspectiva deste seminário, que é pôr a questão do ponto de vista do impacto destas transições democráticas na Europa. Muitas vezes, e é inevitável fazer-se isso, eu também farei isso, discute-se muito qual é o impacto da Europa nestes processos eventuais, desejáveis, futuros, atuais ou não, de transição no Mediterrâneo. Na verdade significa essencialmente o sul do Mediterrâneo, portanto o Mediterrâneo árabe e eventualmente turco. Mas a verdade é que esta questão tem um enorme interesse para a Europa, ou seja, não é só uma questão, digamos, de filantropia ou de um interesse abstrato na promoção dos direitos humanos ou dos regimes democráticos. Há, de facto, um impacto enorme de tudo o que aconteça, tudo o que acontece no sul do Mediterrâneo na Europa. E, portanto, essa parece-me uma perspectiva interessante e importante. Eu irei essencialmente, aquilo que procurarei fazer, uma vez que não tenho nem a experiência, digamos, de política prática da doutora Manuela Franco, nem a experiência também de terreno do Michael, é refugiar-me um bocadinho no lado mais teórico ou analítico, talvez espero mais analítico que teórico, mas antes disso talvez começasse por contar uma anedota, ainda que num contexto académico, uma conferência há uns tempos com colegas desta zona, estávamos depois a conversar e um colega egípcio contou-me uma anedota que aparentemente era corrente no Cairo. Tinha morreu há uns anos, não é, o presidente Assad da Síria, mas aparentemente antes de morrer ele tinha se encontrado com o presidente Mubarak do Egito e perguntou ao Mubarak, bem, então como é que é? Pronto, eu já preparei aqui a sucessão na Síria, não é? Portanto, obviamente, o meu filho, o Bashar, vai se encarregar das questões e tal, como é que estão as coisas no Egito? Não? E claro, o Mubarak respondeu indignado, bem, o Egito é uma democracia, o Egito é uma república e, portanto, eu não vou dar ao povo egípcio a possibilidade de escolher livremente qual dos meus 2 filhos é que quer que seja o meu sucessor. E, inclusive, estava um colega tunisino ao lado que disse, bem, a nossa sorte na Tunísia é que o presidente Ben Ali aparentemente não tem filhos, acho que só tem filhas, mas depois houve logo quem acrescentasse, mas pelo menos tem genros, portanto. E, portanto, há um pouco esse paradoxo, e esse colega tunisino dizia, quer dizer, a Tunísia era uma monarquia até 1956, até ao presidente Bourguiba. Durante a monarquia teve 36 beis, ou uma coisa do género, e desde que é uma república teve 2 presidentes da república, o fundador, o Bourguiba, e o Ben Ali. E, portanto, esse é um paradoxo interessante do Mediterrâneo, em que muitas vezes realmente, e o Michael referiu um pouco isso, são as monarquias até que às vezes estão mais avançadas em termos de transição democrática do que as repúblicas. Mas então, em termos de estruturar um pouco mais as coisas, não ficando pelas anedotas, eu primeiro iria ver um pouco esta noção de transição democrática e também de promoção da democracia. Depois iria, sobretudo, falar de 3 modelos, que eu chamo de 3 modelos mediterrânicos de transição, como alternativas possíveis. Depois olhar um pouco para as dificuldades que esse processo de transição poderá enfrentar e sobretudo, depois, e terminando, olhar para as oportunidades e também para aquilo que está em jogo em termos da Europa. O que é que a Europa, no fundo, pode fazer e o que
e o que é que está em questão do ponto de vista dos interesses europeus na região. Talvez o primeiro ponto seja, em termos de transição democrática, de promoção da democracia, começar por dizer que, digamos, há uma crise desta ideia da transição, da promoção da democracia. Um dos mais ilustres praticantes, digamos, da análise nesta área, o Thomas Carothers, um autor americano que, aliás, estuda muito esta região, publicou no Washington Post há um mês atrás um artigo que se chama Repairing Democracy Promotion, em que ele diz que, no fundo, a associação desta ideia de promoção democrática, de democratização, com a administração Bush, nesta área, como em muitas outras, teve resultados desastrosos e, portanto, criou uma enorme resistência atualmente a qualquer ideia de promoção democrática. E, no fundo, que é preciso, digamos, resistir às críticas mais radicais e tentar salvar, reparar essa ideia. Um dos pontos que ele refere é significativo deste ponto de vista, porque há sempre aqui a questão Europa, Estados Unidos no Mediterrâneo. Um dos pontos em que ele insiste é que os Estados Unidos devem abandonar uma ideia unilateralista e excepcionalista de promoção da democracia, a ideia dos Estados Unidos como o farol da liberdade. Isso é desde logo um ponto importante para reparar essa ideia e, portanto, levar a que ela deixe de estar associada a estas ideias, inclusive de intervenção militar unilateral e, portanto, naturalmente, do ponto de vista da promoção democrática, é importante que seja uma organização como a União Europeia que se envolva neste tipo de esforço de promoção e que, inclusive, do ponto de vista americano, é importante associar-se a outras organizações internacionais, nomeadamente à União Europeia. Depois, no fundo, é a questão de definir democracia, definir transição democrática. Isso já é um ponto que já foi um pouco abordado antes, portanto, não vale a pena também muito aprofundá-lo aqui. No fundo, o ponto essencial é, de facto, quando se fala de democracia, não se está só a falar de eleições. Quando se está a falar de promoção de democracia, não é só garantir que haja eleições. Nomeadamente, um dos pontos que foi muito criticado por alguns destes analistas, em particular dois, que eu penso que têm uma obra excepcional, que se chama Electing to Fight, 2005, Snyder and Mansfield, por exemplo, insistem imenso, não propriamente na noção de que existem pré-condições necessárias a um processo de democratização, mas que se fizer, como se fez no Iraque, eles dão esse exemplo específico, se fizer num deserto institucional, numa sociedade que está completamente destruída em termos de qualquer tipo de instituições, organizações que garantam minimamente um espaço público para uma competição livre, plural e tudo isso. Se faz eleições nesse contexto, aquilo que vai acontecer é reforçar a lógica de divisão sectária, reforçar a lógica de divisão por identificação religiosa, por identificação tribal, porque é as referências que as pessoas têm, mais imediatas, e inclusive vai-se reforçar, e o título diz bastante, Electing to Fight, não é? Eleger ou escolher lutar. Aquilo que vai acontecer é que muitas vezes esses grupos, este tipo de competição vai levar, de facto, ao confronto violento, vai levar exatamente ao inverso daquilo que se pretende com uma transição democrática e com uma democracia funcional, que é, digamos, o abandono dos meios violentos como mecanismos de competição política, de disputa pelo poder. E, portanto, este é um debate que está muito aí. Aliás, um dos últimos dois números recentes do Journal of Democracy, que é um pouco a referência nesta área, de janeiro e de julho de 2007, há uma série de textos, quer do Snyder e Mansfield, quer de outros autores, como o Tom Carothers e uma série de outros, em que discutem precisamente esta questão, quais são as pré-condições. Se fala de pré-condições e de uma espécie de sequência necessária, não há o risco, e essa é uma crítica ao Snyder e Mansfield, não há o risco de, no fundo, se estar a defender o papel dos regimes autoritários no próprio processo de democratização. Tem de se esperar que haja uma sociedade minimamente organizada, estruturada, para que isso aconteça. E a crítica, por exemplo, que o Tom Carothers faz, muito baseado na sua experiência no Mediterrâneo e no Médio Oriente. Bem, a verdade é que esses regimes autoritários muitas vezes são bastante bons a monopolizar a violência e a monopolizar o poder, que é a primeira fase da construção de um sistema político, mas depois são bastante maus na fase seguinte, que é de institucionalizar esse poder, criar organizações mais ou menos neutras, mais ou menos imparciais,
que criem as condições mais ou menos ideais para uma competição política plural, livre, um espaço político, digamos, pacificado, em que seja possível estas diferentes opções. Pelo contrário, aquilo que se verifica em muitos destes Estados autoritários é, digamos, uma privatização do Estado. É o exemplo clássico do Estado chamado rentier state, o Estado que funciona com base em rendimentos, por exemplo, do petróleo ou do gás natural, não precisa dos seus cidadãos e dos seus impostos para nada e depois distribui os rendimentos que recebe por essa via em grupos-chave, cooptando as elites que interessam e, portanto, no fundo, sistematicamente minando qualquer hipótese de uma institucionalização e de um espaço público mais imparcial. Portanto, no fundo, este é um pouco os termos do debate atual em termos da transição, sendo que a transição é um termo que é aqui importante, mas, no fundo, também o ponto essencial, e o Michael aludiu um pouco a isso, é sempre a questão da consolidação, ou seja, há uma crise do sistema autoritário, eventualmente até há eleições, o problema-chave é depois saber se há uma consolidação desse sistema e se não há só umas eleições. Se há uma série de eleições realmente competitivas e há real alternância de poder e há real pluralismo e participação. E esse é sempre o grande desafio e a grande dificuldade. Olhando então para o Mediterrâneo, e incluindo aqui Portugal, seguindo a linha do nosso amigo Sarkozy, há até algumas pessoas que disseram por piada que um dos problemas da União do Mediterrâneo é que tinha um país que não era do Mediterrâneo, que era Portugal, embora obviamente nós temos sempre geograficamente, clima, essas coisas todas, somos parte do Mediterrâneo. E eu também sigo um pouco essa linha aqui. Os três modelos de que eu falo, transições democráticas mediterrânicas de sucesso, são Portugal, a Espanha e a Turquia. Poderá ser surpreendente para algumas pessoas falar de transição democrática em Portugal, porque a ideia em Portugal é sempre que nós tivemos uma revolução, em Espanha é que houve transição. Mas, do ponto de vista da ciência política, o caso português é sempre visto como um estudo de transição, porque não interessa como é que cai o regime autoritário, depois o que interessa é o período de transição a seguir, interessa a queda e, digamos, a consolidação das primeiras eleições, é o período de transição realmente, e depois o período de consolidação, portanto, a seguir às primeiras eleições, de estabilização do sistema democrático. O caso da Espanha é realmente muitas vezes vista como o exemplo, e até porque é uma monarquia, por exemplo, portanto, como o exemplo a seguir no caso dos países do Mediterrâneo árabe atual, e até que está a ser seguido, por exemplo, em Marrocos, dir-se-ia. Portanto, a ideia de uma transição muito gerida pela elite, do rei, ministros, portanto, muito gerida pela elite que estava no poder, uma transição negociada através de pactos. Aliás, há artigos recentes também no Journal of Democracy discutindo essa questão dos pactos nos países árabes do Mediterrâneo. Por acaso não foi assim tão pacífica como isso, que é outra coisa que também se esquece muito em Portugal. Raramente as transições são inteiramente pacíficas, é um ponto que o Mansfield e o Snyder insistem e vários outros. Houve mais mortes na transição espanhola do que na Revolução Portuguesa, mas isso é uma questão que interessa alguma coisa aqui, mas enfim, não vou aprofundar. Mas, em todo caso, o que se conseguiu foi evitar, digamos, uma ruptura radical e conseguiu-se realmente consolidar um sistema efetivamente competitivo em que houve uma real alternância de poder e em que os elementos que estavam na oposição radical ao regime existente foram efetivamente cooptados, nomeadamente o Partido Comunista Espanhol. No caso da Turquia, que pode ser que é, em certo sentido, uma transição ainda incompleta, mas há, de facto, também um modelo de saída de um sistema autoritário por gestão das elites. É uma democracia contida dentro de determinados limites. O Michael aludiu ainda ao papel dos militares, que tem sido gradualmente reduzido, mas o Conselho de Segurança Nacional foi, durante muito tempo, tinha um poder de veto efetivo em relação ao sistema político. Há uma série de autores, nomeadamente, por exemplo, o Paul Salem, do Carnegie Center em Beirute, que defende muito o modelo turco para as transições atuais e, mais uma vez, o caso de Marrocos é visto um pouco, que é sempre visto provavelmente como o caso mais bem-sucedido, um pouco como configurando isto, ou seja, a ideia de que os Estados do Mediterrâneo, sendo Estados ainda muito dominados por preocupações de segurança interna e externa,
por elites muito confrontadas, digamos, com ameaças existenciais. A imagem dos generais iranianos que tentaram negociar em 79 com o Khomeini e depois acabaram todos mortos e despidos e publicamente exibidos na televisão iraniana é uma imagem que ainda marca algumas elites do sul do Mediterrâneo. E, portanto, a ideia, no fundo, do Paul Salem, por exemplo, é a ideia de que se tem de distinguir, de um lado, e é um pouco uma teorização daquilo que ele pensa estar a acontecer em alguns países, nomeadamente Marrocos, distinguir um pouco as áreas soberanas do Estado soberano, o próprio soberano, o rei, mas áreas que têm a ver com a segurança, com a segurança interna, a segurança externa, com a política externa, colocá-las à margem da competição eleitoral comum. Por exemplo, em Marrocos há a figura do ministro delegado, que é delegado pelo rei para essas áreas. E, portanto, a competição seria limitada durante um determinado período apenas à área mais específica da governação. Agora, o problema com isto é durante quanto tempo é que se faz, e se não se faz, se não há uma data limite, digamos, não se fica, no fundo, apenas com uma democracia de certa forma de fachada. Se se estabelece uma data, até que ponto não se está simplesmente a adiar o problema, portanto, a real transição ou os reais problemas vão surgir nessa altura. Até que ponto é que isto não coloca em causa a própria ideia de uma efetiva participação popular, de uma efetiva legitimação até por essa via, e, por exemplo, as atuais eleições em Marrocos ou na Argélia que tiveram uma participação baixa, pelo menos por padrões europeus, podem apontar nesse sentido e, portanto, no fundo até reforçam a crise de legitimidade em vez de por essa via da desmobilização, porque se pensa que não se decide o essencial. E depois há o problema dos choques entre estas diversas áreas, em que aliás a Turquia é um exemplo. Durante muito tempo houve uma série de golpes na Turquia. No fundo é muito fácil a nível do orçamento, a nível que tem implicações, por exemplo, no campo da segurança, ou a nível da política externa, que tem implicações noutras áreas, ou a nível da política da chamada segurança interna, é muito fácil haver aí choques que criem problemas. No fundo, Portugal surge aqui como uma espécie de exemplo intermédio, em que há um primeiro choque, há um golpe, há uma perda de controle temporária, mas depois a elite, digamos, recupera, acaba por negociar também ela os seus pactos, o chamado Pacto MFA de Partidos, e no fundo há um período, é uma espécie de modelo turco, mas com duração limitada, ou seja, há um período com o Conselho da Revolução em que há, de facto, uma limitação à capacidade de transformação por via eleitoral. E, no fundo, isso poderia ser, digamos, uma saída para esta ideia de que este tipo de sistema pode, no fundo, disfarçar ou adiar os problemas. Mas seja qual for, digamos, a solução, há duas questões-chave. Por um lado, é garantir que as eleições não sejam, digamos, o caminho para um novo poder total ou autoritário. No fundo, é muitas vezes o argumento usado em relação aos islamistas, que eles são a favor de um homem, um voto uma vez. Portanto, quando o povo votar neles, eles tomam o poder e depois não há mais eleições, pelo menos livres, que os afastem do poder. E, portanto, por outro lado, é também evitar, digamos, e esse é o grande problema nas transições, é evitar um pouco este dilema de segurança interno, ou seja, é dar algumas garantias às elites que vão ter de ceder o poder, que vão ceder a alguma coisa, mas não vão perder tudo. E é aqui, no fundo, que surge algum espaço para as intervenções externas. Eu já não tenho muito tempo, creio eu. Mas, então, discutindo breve, quais é que são os problemas, porque é que há todas estas dificuldades em termos das transições do Sul e depois, então, até que ponto quais é que são digamos, quais é que são as possibilidades de intervenção europeia e o que é que está em jogo. Em termos das dificuldades, digamos, o Arab Human Development Report de 2005, que ainda por cima tem a vantagem de ser escrito por árabes, portanto é sempre mais complicado dizer que é uma espécie de discurso neocolonial, de facto aponta para uma série de problemas, nomeadamente aponta para um grande problema em termos de déficit de desenvolvimento e déficit democrático nos países árabes do Mediterrâneo. Portanto, há uma falta de desenvolvimento relativo e em relação a outras áreas, uma falta também de desenvolvimento de sistemas de governo mais competitivos, com maior responsabilização. E há claramente a ideia de que há uma ligação entre estas diversas coisas. É muito frequente a ideia,
de que esta falta, digamos, de uma cultura política liberal está muito ligada à questão, ao problema do Islão, ao Islão como problema, ao problema do islamismo. E a ideia, portanto, que é incompatível com a democracia, com o crescimento, com tudo isso. Ora, há um problema de base nisto, que é um problema básico em termos de raciocínio, que é a chave para qualquer boa análise é não cair no essencialismo e no monolitismo e na ideia de que se uma coisa aconteceu ou está a acontecer, então vai sempre ser assim e sempre foi assim. Ora, realmente, quando se olha, por exemplo, para o passado do Mediterrâneo, é muito difícil dizer que o Islão, por exemplo, é incompatível com economias extremamente dinâmicas, com grande dinamismo comercial. Durante muito tempo era exatamente o contrário. Era a Europa que era cristã, medieval, que era extremamente atrasada e tinha economias extremamente rígidas, agrárias e tudo isso, e era, pelo contrário, o Islão, que em termos do sistema global da altura, euroasiático, era o grande poder comercial, o grande poder dinâmico. Por outro lado, em termos de cultura política, há aqui duas vertentes do problema. Uma delas é dizer que, no fundo, o Islão é uma religião que não tolera qualquer espécie de separação entre o político e o religioso e, portanto, que isso impede este pluralismo. E a segunda dimensão do problema digamos, as duas dimensões do problema são, por um lado, há dentro da própria tradição islâmica imensas referências à importância do poder ser um poder aconselhado, à importância, inclusive, do poder eletivo, ou seja, os califas iniciais, que são aqueles que são consensuais, até os xiitas, os sunitas, antes da grande divisão do Islão, os 5 califas iniciais, ou os 4 califas iniciais, todos eles foram eleitos. Não havia qualquer lógica dinástica nessa. Eles não eram descendentes, não estavam filiados um com o outro. E eles são apontados como o grande modelo de virtude política, digamos assim, e religiosa. Por outro lado, isto pressupõe que na Europa houvesse uma grande, digamos, a democracia é uma tradição, é uma coisa natural na Europa, que está completamente de acordo com as tradições religiosas e culturais europeias. Ora, isso é ignorar completamente a história europeia, inclusive a história portuguesa, e aquilo que se dizia em relação a Portugal aqui há 30 ou 40 anos atrás, ou a Espanha. Havia muita gente que dizia, bem, a Europa sim, mas a Europa do Norte, agora a Europa católica, latina do Sul, não está preparada para a democracia, não tem uma cultura política liberal que permita isso, nomeadamente porque são católicos. E aquilo que se verifica em termos da Europa é que os regimes liberais e democráticos só se impuseram depois de imensas lutas, imensos confrontos com a cultura política prevalecente antes disso, com a cultura política do antigo regime, que tinha imensas semelhanças com aquilo que continua a existir no Mediterrâneo por mais tempo, que são sociedades mais tradicionais. Sendo que aqui há dois elementos que são muito importantes. Um é o lado também de experiência imperial ou neocolonial, ou seja, o facto de ter havido uma experiência de colonização, pelo menos informal, no Mediterrâneo, leva também a que estes Estados muitas vezes reajam a estas ideias como sendo ideias importadas de fora, impostas da Europa, o que cria grandes problemas à promoção democrática vinda do Ocidente ou vinda da Europa. Ao mesmo tempo, é verdade, e que há uma série de elementos, nomeadamente ao nível da ideologia do Islão político, que criam problemas num processo de transição. Há, de facto, por exemplo, tudo o que tem a ver com a questão dos direitos das mulheres, em muitos aspectos, tudo o que tem a ver com a tolerância de minorias religiosas, há uma série de problemas nesse campo. Por outro lado, muitos destes movimentos insistem, cada vez mais, no combate ao que eles chamam o despotismo dos regimes existentes, na importância da legitimação popular, na questão da corrupção, portanto, de Estados que realmente respondam aos anseios e sejam transparentes e respondam aos anseios da população. Portanto, há aqui uma série de elementos a explorar. Um famoso liberal egípcio, Said Ibrahim, que foi, aliás, preso durante uns tempos pelo presidente Mubarak, porque fez um estudo para a União Europeia que ele considerou que era espionagem, o diretor do Ibn Khaldun, do Centro Ibn Khaldun, nessa altura em que esteve preso, teve muitos contactos com islamistas que lhe perguntavam, mas porquê é que os europeus não têm toda esta solidariedade connosco que têm consigo? E ele explicava-lhes que tinha a ver com isso. Ele partilhava muitas das ideias liberais e de promoção da democracia, e eles diziam, mas nós também queremos promover isso. Portanto, o argumento do Said Ibrahim no fundo, há aqui algum espaço para este diálogo e
este contacto com a Europa. Pode facilitar as coisas até em termos da própria tarefa dos regimes. E ainda então para o ponto final e para a questão o que é que a Europa pode fazer e o que é que está em jogo para a Europa. O primeiro ponto essencial é que realmente o Mediterrâneo é muito importante para a Europa. Não é há um artigo recente do Eduard Luttwak, como sempre provocador, que se chama The Middle of Nowhere, sobre o facto do Médio Oriente ser completamente irrelevante, uma zona completamente atrasada, cada vez mais pobre, cada vez mais irrelevante, até há imenso petróleo noutros sítios e, portanto, não interessa nada aos Estados Unidos. Do ponto de vista europeu, obviamente, mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, que não é inteiramente líquido que fosse, isso era só mais razões para nós ficarmos preocupados. Porque realmente o Mediterrâneo está aqui ao lado, ou seja, nós não temos o luxo de ser o offshore balancer, não é? Como os Estados Unidos estão, eles estão na mesma margem, the same shore, portanto todos os problemas virão muito rapidamente ter connosco. E de facto, no fundo a Europa está, e a Declaração de Barcelona é muito o exemplo disso, está entre, digamos, o pesadelo de uma espécie de colapso dos regimes existentes, que não leva à democracia, mas que leva a uma espécie de caos sangrento, uma massa imensa, a uma vaga imensa de imigração, de uma espécie de boat people mediterrânico, de imigrantes que nós não vamos poder recusar, porque eles dizem há guerra civil, ou há caos, ou há perseguição nos nossos países de origem. Entre esse pesadelo da promoção democrática levar a isso, e por outro lado, digamos, o Eldorado da paz democrática, da ideia de que a democratização do Mediterrâneo vai criar então as verdadeiras condições para uma espécie de comunidade de segurança e prosperidade e paz, que é o objetivo de Barcelona, uma área de livre comércio assente, que cria as condições para uma paz, estabilidade e prosperidade partilhadas. Agora, a grande questão é realmente se consegue fazer isso por via da promoção democrática e como é que ela se poderá fazer. Aqui eu diria que a Europa tem, primeiro que tudo, ter expectativas realistas e modestas, portanto, ou seja, não pode esperar transformações radicais e uma capacidade enorme de influência nestes processos. Isso não deve levar a que, digamos, se distancie deles, ou, pelo contrário, a chave parece-me que é apostar precisamente num diálogo prolongado, continuado, o mais plural possível, o mais diversificado possível, incluindo necessariamente os movimentos islamistas. Não faz sentido falar com regimes autoritários ou com Estados que estão a ocupar determinados territórios e depois não falar com movimentos islamistas. Também não faz sentido falar em quaisquer condições e com toda a gente, porque se nós pomos condições, impomos condicionalismos aos Estados, também podemos e devemos impor alguns condicionalismos mínimos a estes movimentos. E isso pode ser um instrumento importante até da sua própria transformação ou de dar força, digamos, aos elementos mais moderados dentro destes movimentos, porque se há um ponto que me parece claro é que não haverá democratização no Sul, como não houve na Europa, apenas com democratas. Aliás, é um dos pontos básicos da literatura sobre as transições, é que muitas vezes as transições se fazem sem haver grandes democratas à vista, não é? Entre os ex-franquistas e os comunistas, ou entre que são realmente quem tem o poder e quem tem muitas vezes o apoio popular, são os mais radicais e os mais repressivos. Depois, o segundo ponto é que a Europa tem aqui algumas dificuldades, que têm a ver com o seu passado colonial, tem algumas dificuldades, mas tem também um potencial importante, tem a ver com o facto de ela não ser um Estado, de ser uma organização de Estados, de ser uma organização que trabalha em construção de instituições a tempo inteiro. É isso que faz a União Europeia, no fundo, tentar construir e reconstruir instituições, como vimos agora com o Tratado Reformador, a tempo inteiro. Portanto, neste aspecto essencial, que é passar das eleições para a construção de instituições mais ou menos sólidas, tem uma experiência importante. Obviamente, quer ao nível estatal, e eu também defendo muito, por exemplo, o envolvimento dos militares. Acho que é um erro cortar os serviços de segurança, os militares da cooperação com a Europa, a não ser que haja grandes abusos que justifiquem isso. Pelo contrário, acho que é muito importante, e a experiência europeia também mostra, a experiência portuguesa também mostra isso,
que haja o mais possível cooperação com esses elementos essenciais da elite no poder. No fundo, aquilo que a Europa depois poderá fazer, eventualmente, no momento em que possa ter mais influência, que são esses momentos de transição, de ruptura, que são difíceis de prever, mas quanto mais envolvidos nós estivermos, mais fácil será prevê-los e influenciá-los, será nessa altura, então, dar algumas garantias em termos deste problema do dilema de segurança, e quanto mais nós tivermos um diálogo prolongado e boas relações com os diversos grupos, mais facilmente poderemos fazer isso, e dar também algumas garantias, por exemplo, em termos financeiros, para tornar mais gerível e menos custoso todo este processo de transição. E, de facto, se há uma coisa, mais uma vez, que a Europa faz bem, é distribuir dinheiro a nível internacional. Faz bem, não sei se fará bem, mas faz muito, em grande quantidade e com algum impacto. No fundo, e para concluir, eu diria que há aqui uma espécie de dois mitos que é preciso combater. Por um lado, é um mito, digamos, de uma espécie de não intervenção, ou da possibilidade de uma política que esteja completamente à margem de valores. Por outro lado, é a ideia também de que se pode ter uma política completamente democrática, uma política externa completamente democrática, completamente determinada e condicionada por esta ideia da prioridade da promoção democrática. Isso não me parece possível e realista e correspondendo até aos interesses europeus, como também não me parece que isso tivesse grandes resultados, ou seja, a democracia, o processo de democratização pode, sobretudo em alguns momentos, ter as partes terceiras, elementos exteriores, podem ter alguma influência, dando algumas garantias, dando ajuda, mas não podem substituir-se pela sua própria natureza, pela própria natureza daquilo que se quer, não se podem substituir às partes. É muito fácil, digamos, de fora impor um homem forte, ou um regime de colaboração, de colaboradores, mas é impossível de fora impor, digamos, instantaneamente e de acordo com a nossa vontade e quando queremos, um regime democrático funcional. Obrigado. Obrigado, Dr. Bruno Reis. Eu vou abrir imediatamente o debate. Temos 3/4 de hora para avançar. Enquanto o primeiro voluntário não aparece, queria agradecer ao Dr. Bruno Reis. Ele levantou uma série de problemas que são complexos do ponto de vista da análise comparada e da própria teoria. O Max Weber não nos deixou grandes esperanças sobre a evolução endógena dos regimes políticos, dos modelos neopatrimonialistas. A dimensão internacional, justamente tão importante no caso da Turquia, de Espanha ou de Portugal, pode ajudar a essa resiliência neopatrimonialista, a ultrapassar essa resistência e avançar no sentido da democratização, mas, no final do dia, há de facto que fazer alguma avaliação. Desde 1989, como sublinhou o Michael Mayer-Rezende, ou desde 1991, que a legitimação democrática das instituições políticas é mandatória em função dos resultados da Guerra Fria, mas é verdade que até agora o Médio Oriente, e designadamente os Estados Árabes do Mediterrâneo, são a única região ou o único conjunto de Estados que demonstraram ser resistentes a uma transformação democrática para além da realização de eleições. A emergência de democracias eleitorais, com exceção da Líbia, não significa democratização e essa resistência é tão notável como a insistência europeia em que esses regimes se democratizem no sentido de se liberalizarem e de se abrirem. Um último ponto que eu queria sublinhar: o Dr. Bruno Reis diz, e bem, que a eficácia de uma política fundada inteiramente nos valores da democracia e do liberalismo em relação a regimes autoritários, a eficácia dessa política é limitada por definição. É isso que nos mostra a nossa experiência e a nossa história, mas, ao mesmo tempo, é difícil nós queremos, na União Europeia, que se apresenta na política internacional como uma potência normativa e, portanto, um modelo de virtudes para os outros, queremos impor à União Europeia que justamente transcenda as suas próprias regras. E é difícil, em termos mais
prosaicos que um certo número de países da Europa do Sul pensem que são capazes de persuadir os países da Europa do Norte, que não têm o menor interesse numa política mediterrânica ou africana, a dispensarem os valores democráticos nas relações com o Magreb, no processo de Barcelona, ou com a União Africana. É evidente que esses países nunca vão prescindir e que não têm nenhum problema em pôr os valores democráticos em cima da mesa sempre que se apresentam estes grandes problemas de o que fazer na relação com o sul do Mediterrâneo ou mesmo com o conjunto dos países africanos. Eu estou a falar apenas para ganhar tempo, continuo a não ver. Doutora Isabel. Eu queria agradecer aos três palestrantes neste seminário e colocava 4 pontos de reflexão à mesa. Alguns deles têm a ver com algumas ideias que foram levantadas pelos três, mas sobre as quais julgo que seria interessante ter mais algumas considerações. E a primeira reporta-se à questão da ausência de instituições de mediação. E a forma como essa ausência ou a natureza fraca dessas instituições pode mitigar estes processos de transição democrática, quer na região do Magreb, quer na região de Mashrek. Julgo que a montante, ou por outra a jusante, da ausência ou da debilidade das instituições está uma outra questão, que é a questão da legitimidade, ou seja, como ultrapassar e resolver os problemas do reconhecimento da legitimidade a essas instituições, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista regional, quer também do ponto de vista internacional, porque julgo que também é importante neste contexto. Um segundo ponto de reflexão tem a ver com a fraca socialização internacional que algumas burocracias destes países têm para além da área regional de interesse imediato. Até que ponto uma intensificação desses processos de socialização internacional por via de uma prática diplomática mais multilateralizada poderia permitir ou facilitar estes processos de transição para a democracia. Um terceiro ponto decorre do anterior, de certa maneira, e tem a ver com a fraca, ou por outra, com a perpetuação de uma prática diplomática que se concentra talvez excessivamente na relação bilateral e menos na relação multilateral. Ou seja, julgo que isto é característico quer dos Estados não democráticos, quer de democracias recentes. E o caso de Portugal, mesmo durante o seu período de acesso, de adesão à União Europeia, no seu discurso é sempre confiante na multilateralização das suas relações externas, mas na prática, durante muito tempo, permaneceu concentrado numa relação de confiança com aliados tradicionais, nomeadamente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, ou mesmo a França e a Alemanha. Um quarto ponto de reflexão prende-se talvez um pouco mais com aquilo que a Manuela Franco equacionou na sua intervenção, relativamente à distância entre os objetivos e as realidades nos vários programas de parceria que a União Europeia propõe, nomeadamente aos Estados do Magreb. Julgo que daqui decorre um outro problema, é que, para além de haver, de facto, uma distância entre o objetivo e a realidade, julgo que esses objetivos são, por vezes, entendidos pelos países do Magreb, em particular, como resolvendo mais um problema europeu do que propriamente problemas locais ou, de certa maneira, como se estes processos de parceria não se afigurassem em esses países como resolvendo no imediato problemas que os afetam. Obrigada. Muito obrigado. Manuel, professor. Não sei se vou tomar conta destes pontos todos, mas gostaria de começar por comentar a questão das práticas bilaterais e multilaterais e o seu relacionamento com maior ou menor, com a condição interna, democrática ou não dos Estados.
Eu penso que essa abertura que houve a seguir aos anos 90 em relação a um mundo multilateral e um governo do direito sobre relações internacionais e relações de poder induziu aqui uma certa ambiguidade nos conceitos e é uma ótima oportunidade para falar disto porque parece-me importante. Um Estado funciona na situação, na chamada sociedade internacional, através da sua identidade e da defesa dos seus interesses. E a defesa dos interesses de um Estado é sempre uma situação de exercício de poder. Pode ter mais ou menos poder, mais ou menos capacidade interna para fazer vingar os seus interesses, mas o primeiro ponto, número 1, digamos que o beabá, o alfa e ômega, é a capacidade de uma determinada sociedade, de uma nação constituída enquanto Estado, de identificar e de fazer oportunamente vingar os seus interesses. Por isso, a relação bilateral é a relação fundamental na construção do sistema de relações entre Estados. A relação multilateral, o exercício de competências multilaterais, é um pouco como a governação em relação ao governo. É um instrumento. Um Estado só pode ser eficaz na multilateral, mesmo na União Europeia, se tiver previamente identificado os seus interesses, ponto número 1. Ponto número 2, se tiver uma rede de cumplicidades e aliados que o ajudem a fazer vingar os seus interesses na área multilateral. Por isso, nós vemos que, na prática, que os grandes operadores da multilateral, seja na multilateral intergovernamental, como as Nações Unidas, seja na multilateral mista, como é a União Europeia, são os Estados que, como conseguem desenvolver alianças entre países onde conseguem fazer seus negócios bilaterais para fazer vingar uma determinada agenda na multilateral, muitas vezes mesmo a própria agenda. Portanto, é fundamental um Estado que envia os seus diplomatas para uma instância multilateral e não tem previamente identificados os seus interesses, não consegue ter base de negociação. Não consegue saber o que é que está a fazer quando está a negociar X votos contra que determinado resultado. Portanto, é impossível materialmente não ser enredado nas malhas de interesses outros ou mesmo tirar partido de determinadas posições, mesmo coisas tão pequenas como um apoio de um voto para uma eleição de um organismo secundário na família das Nações Unidas, se aquele país não souber como é que tira partido daquela posição. Portanto, ponto número 1. Ponto número 2, não há modificação tecnológica, porque há aqui um aspecto também que convém talvez sublinhar, no sentido em que diz-se hoje em dia, é corrente verem-se artigos sobre que a diplomacia tornou-se redundante, é irrelevante, os diplomatas não servem para nada. Isso, em parte, prende-se com a questão da União Europeia, em que, como há uma transferência de soberania e há uma confusão sobre o perfil da soberania dos Estados, e há, obviamente, um partido europeu que gostaria de ter uma questão federal e um serviço diplomático europeu, e tudo isso funcionava muito bem, de régua e esquadra, e era toda a gente competente e não havia disfuncionalidades com 800 anos e coisas do género. Nesse quadro, a diplomacia resulta como realmente, para que é que serve um diplomata? Sobretudo porque a nível europeu há um contacto entre primeiros-ministros, entre chefes de Estado, que eleva, de alguma maneira, os negócios externos do Estado para fora um pouco da tradicional burocracia diplomática. Isso, portanto, induz uma certa confusão e, de alguma maneira, também transforma os ministros dos negócios estrangeiros numa espécie de uns grandes diretores gerais de política externa. Mas isso é uma situação, a meu ver, temporária, porque nós estamos a assistir já na cena internacional à reafirmação de soberanias por parte dos países emergentes, e essa reafirmação de soberania não é um fenómeno, a meu ver, pontual. É um fenómeno que se vai, enfim, na minha opinião, afirmar. E, portanto, isso em relação à questão diplomática, a multilateral é sempre uma função de uma determinada agenda que origina nos interesses do Estado. E quanto mais competente é o Estado e a sua burocracia diplomática a determinar e identificar esses interesses, mais possibilidades tem de conseguir fazer vingar
os seus pontos de vista no multilateral. Isto também dá uma resposta à questão da socialização, porque, mais uma vez, os Estados movem-se por interesses e distribuem os seus recursos em função desses interesses. Se o Estado é mais autoritário, mais patrimonial, dirigido por uma única pessoa ou por uma pequena clique, os interesses serão os interesses dessa clique, mas não deixa de ser o mesmo mecanismo. E haverá relações mais entre cliques ou mais entre Estados com interesses comuns ou que alimentam os respectivos interesses, mas a dita socialização é uma questão, a meu ver, que deriva completamente do perfil regional. E no caso aqui em estudo hoje, é evidente que a natureza da identidade árabe ou islâmica determina um certo tipo de solidariedades, diria, mais radicais, sem de maneira nenhuma querer falar do uso corrente da palavra radical, mas mais firmes, no sentido de haver um primeiro grupo de lealdades que transcende a área regional e que é uma lealdade de natureza essencial, ou seja, respeita um plano espiritual, respeita uma identidade intrínseca, nacional, que foi criada em função da questão da nação árabe, por exemplo. Só um exemplo, como pode haver outros, não é? É evidente que essa identidade é uma identidade mais forte do que a identidade dos produtores de gás natural. Só para dar um exemplo, não é? E, portanto, esses critérios, digamos, de fundo, identitários, são critérios com um poder muito compacto, muito denso e que determinam as opções dos Estados mais do que, às vezes, aquela racionalidade que advém da análise que fazemos das relações internacionais a partir de organismos internacionais. Portanto, é impossível que um organismo como a União Europeia ou uma organização não governamental internacional poderosa, enfim, mesmo só do ponto de vista analítico, que possa abordar o mundo a partir de um compacto de interesse constituído através de uma história, aborda o mundo através de um quadro analítico ou de um quadro conceptual que foi desenvolvido a partir de um objetivo estatutário. E, portanto, os quadros desenvolvidos a partir de objetivos estatutários são sempre de raiz racional e analítica e pouco adequados a lidar com os imponderáveis do real. E, portanto, esse conflito que falamos aqui, da diferença entre o real e os aspectos normativos da União Europeia, por exemplo, que é uma questão que se põe cada vez que a União Europeia tem que lidar com o problema de poder. É o caso que temos discutido do Zimbábue, é o caso dos países autoritários do Magreb, são situações que são resolvidas de um modo geral mal, porque aquele compacto de poder que permitiria tomar uma decisão certa ou errada não existe. E, portanto, essa confluência de poderes multilaterais e de vontades não chega para fazer, digamos, a síntese. E, portanto, isso em relação a estes problemas. Como ultrapassar os problemas de legitimidade das instituições é um problema que se prende com a questão de instâncias de mediação. Eu não sei se compreendi muito bem estas duas questões, mas penso que já respondi na primeira parte da minha resposta e deixaria as outras duas perguntas. O resto fica para... Temos de fazer um seminário sobre o construtivismo, as instituições multilaterais e o interesse nacional. Eu gostaria de poder assistir. Michael, your turn. Well, just briefly, the whole idea of some kind of multilateral initiatives in the Mediterranean, I think, is around for many years, and I think 5-6 years ago there was a lot of discussion about emulating the model of the OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, for the Mediterranean in terms of confidence building and issues of that nature, but it hasn't come to anything. And I think the reason is that, which you alluded to that already, that the moment of 99 when the OSCE became a serious organization was entirely different, and you had a very large amount of participating states which were sharing the same values at that moment. And this gave an impetus to an organization that is still living from a consensus that doesn't exist anymore, but the institutions are still there and doing their work. And I think this kind of accord, this kind of agreement just doesn't exist across the Mediterranean as far as I can see. So also the French initiatives, I don't see where are the real
points of connection, of agreement between the two sides to create a meaningful multilateral institution. There's also one point which is more structural. I think for the EU it's becoming quite difficult to become an actor in multilateral institutions, because it's everything that in a traditional multilateral institution happens with all member states, in the case of the EU, happens before. The EU pre-cooks its position, so multilateralism happens inside the 27. And the moment they approach in another multilateral organization their partners, they have a fixed position, and it's often very difficult to change, which is one reason also, I think, why the OSCE has many difficulties now, because you have big blocs, the United States, the European Union, Russia. And in a way that would, I think it's also a problem of the Barcelona process, that the Arab states have the feeling, well, we are always confronted with this colossus, which has a pre-defined position, and that makes it quite difficult, I think, to run a multilateral process where everybody has a feeling of a give and take. So I think there's neither an agreement with governments in the region on fundamental values, nor are the structural conditions ideal for this kind of multilateralism. Just briefly then, quer dizer, acho que vou falar em português. Em relação ao multilateralismo e bilateralismo, pois é uma questão complicada. Por um lado, eu acho que não há uma competição necessária devido à demorte entre uma coisa e outra, quer dizer, mesmo os Estados tradicionais envolviam-se em alianças que os condicionavam, isso não era necessariamente mau. Por outro lado, eu acho que há uma tendência muito forte ao nível da sociedade, em geral, para uma crescente institucionalização, a nível interno, a nível internacional. Não vejo porque é que isso será necessariamente invertido, até porque há muitos problemas que escapam a esta lógica de interesses nacionais. Quer dizer, toda a gente tem um interesse nacional em que não haja, por exemplo, uma crise climática extremamente grave, ou toda a gente tem um interesse nacional em cooperar ao nível de terremotos ou de... Portanto, o multilateralismo soft, pelo menos, é bastante fácil de conciliar com os interesses nacionais. Mas isso não quer dizer que não haja tensões, evidentemente. Não haja tensões no seio da União Europeia, que não haja tensões no seio de organizações multilaterais e que, sobretudo, esta emergência de uma série de poderes, agora ainda muito mais claramente muito poderosos, como a China, como a Índia, como o Brasil, a África do Sul, que isso não crie problemas ao sistema, pelo menos tal como ele está organizado, que era muito assente no Ocidente. E, portanto, nesse aspecto, as críticas árabes antecipam um pouco isso. As críticas árabes, por exemplo, em relação à parceria euro-mediterrânica, de que havia, de um lado europeu muito integrado, do outro lado, um lado árabe bastante dividido. Por outro lado, também cria alguns problemas, porque, por exemplo, se há uma identidade árabe e islâmica assim tão forte, condiciona tanto a cultura política local, depois porque é que isso não leva a que eles se identifiquem uns com os outros e se unifiquem em termos de uma organização regional eficaz, que era sempre aquilo que a União Europeia dizia. Se vocês querem uma parceria mais igual, têm de ter a vossa organização regional, não podem, isso é uma coisa inevitável. Em termos de promoção democrática, eu penso que isto tem algumas implicações realmente. Por um lado, acho que tudo o que seja multilateralismo, organizações internacionais, ou seja, uma socialização maior das elites estatais, tenderá a reforçar, digamos, a evolução no sentido da promoção da democracia, quer pelo próprio condicionalismo que muitas vezes essas instituições criam, muitas vezes para ser membro dessas organizações é preciso assinar documentos a dizer que somos todos democratas, mesmo que depois haja alguns problemas a implementar isso na prática. Muitas vezes nas reuniões com as outras delegações chateiam as pessoas, dizendo que vocês não estão a cumprir a carta que vocês assinaram aqui nesta organização e, portanto, não estão a implementar aquilo que eles estaram. Portanto, há aí, de facto, um elemento de socialização e de pressão que pode funcionar. Por outro lado, por exemplo, ao nível da política europeia de vizinhança, que é, no fundo, a alternativa que foi agora pensada enquanto esta iniciativa regional mais ambiciosa de criação de uma região do Mediterrâneo, por via da parceria euro-mediterrânica, não tem condições para avançar. No fundo, também tem algum potencial, porque, por exemplo, a ideia da diferenciação de parcerias privilegiadas entre a União Europeia e um determinado Estado, que é o que está prevista na parceria, é muito apelativa para certos Estados do Sul, por exemplo, Marrocos.
que ainda recentemente, na primeira conferência que houve sobre a política de vizinhança, com representantes da União Europeia e de países da vizinhança, Marrocos assumiu claramente um discurso de dizer nós achamos que é uma ótima iniciativa, estamos completamente a favor e realmente queremos beneficiar desta parceria privilegiada porque nós estamos a reformar-nos democraticamente, estamos a fazer todas estas reformas políticas muito importantes de acordo com aquilo que a União Europeia esperaria, digamos, no sentido de avançar para parcerias privilegiadas. Em termos de estas tensões entre o poder normativo e o poder, digamos, até houve, aliás, também mais um debate desses teóricos recentes sobre isso, poder normativo, poder civilizacional, não é? A Europa é mais um poder imperial, no sentido clássico, de pacificação e de impor as suas normas, ou mais um poder realmente normativo que se refere a normas exteriores a si e se condiciona por elas na sua aplicação. No fundo, eu acho que aqui, no caso da promoção democrática no Mediterrâneo, a grande questão não é muito saber o que é que nós achamos disso, mas o que é que as pessoas do Sul acham. E realmente há muita gente no Mediterrâneo que acha que a Europa está a usar, digamos, por exemplo, a democratização para enfraquecer os Estados do Sul e para condicionar os Estados do Sul e para continuar a impor as suas ideias aos Estados do Sul, como no período de colonização informal do início do século XX, mas há outros que acham que não, que está a fazer um trabalho importante de promoção das normas internacionais e de ajuda às organizações não governamentais e tudo isso. No fundo, a questão é depois saber quem é, em termos quer da transição, quer do impacto da promoção por via da União Europeia, no fundo saber quem é que ganha mais peso, se uns ou se outros. Mas essa é uma questão muito difícil de resolver. Obrigada pelas intervenções. Eu tinha só duas pequenas perguntas e bastante precisas. A primeira é sobre a União Mediterrânica lançada pelo presidente Sarkozy e, de facto, eu, a primeira vez que ouvi o Sarkozy falar de União Mediterrânica durante a campanha presidencial, pensei, está a tentar, numa lógica eleitoral, trazer a si votos de franceses de origem magrebina e árabe. Desta segunda vez em Marrocos, quando ouço falar em União Mediterrânica, não sei se não... e com algumas ideias já mais precisas também. Efetivamente, com o convite a todos os países do sul do Mediterrâneo e com outras ideias precisas, e quando o Sarkozy começa a lançar algumas ideias com alguns pontos, podemos ter quase a certeza de que ele tem já uma ideia formada por trás. E quando, portanto, nesta visita a Marrocos, ouço falar de União Mediterrânica como ele fez, não sei, e era essa a opinião que queria ouvir, se não será já fazer uma declaração prévia de óbito do processo de Barcelona, porque está muito próximo do processo de Barcelona. A outra questão é sobre comunidades de origem do Mediterrâneo Sul nos países da União Europeia. Diz-se muitas vezes que a política dos governos dos Estados europeus em relação aos países do Mediterrâneo influencia certas movimentações que se dão dentro das comunidades que vivem nos países europeus. E aqui há uma contradição, aliás, que eu notei há uns tempos atrás, e fazendo um bocadinho paralelo, em França ainda, quando o Sarkozy, em 2005, lançou aquela palavra que despolutou depois vários aqueles distúrbios ou confrontos, digamos, por um pouco todas as grandes cidades francesas e que se estenderam também à Europa, teve uma consequência bastante má, mas, por outro lado,
foi votada em França outra vez há uma semana atrás uma lei que impõe para reagrupamento familiar, que impõe testes de ADN para as pessoas que queiram entrar e fazer reagrupamento familiar em França. E o que eu acho curioso é que vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, e jornalistas e especialistas já se manifestaram contra essa lei, mas em França, curiosamente, onde há uma comunidade bastante alargada de países de origem magrebina e árabe, e que são também aquelas comunidades em que há mais reagrupamento familiar, não houve qualquer polémica e a lei passou, não foi despercebida, porque a Secretária de Estado à Imigração, de facto, houve polémica sobre um termo que ela utilizou, mas não tanto sobre a lei. E nesse aspecto queria também ouvir a vossa opinião sobre, de facto, quando se diz que a política ou todos os acontecimentos que na margem sul do Mediterrâneo têm implicações precisamente nas comunidades de origem e podem levar a maiores tensões ou até confrontos dentro dos países europeus. Era isto. Obrigada. Muito obrigado. Eu também queria sublinhar a importância desta questão da iniciativa da União Mediterrânica. O Presidente Sarkozy, da primeira vez que falou disso, enunciou todos os países do sul do Mediterrâneo, desde a Turquia, não sei se até ao Marrocos, se até ao Mauritânia, porque a Mauritânia, como nós, quer dizer, uma espécie de parente pobre, do ponto de vista geográfico, é uma grande visão. É uma grande visão. Obviamente, é uma grande visão. Sobretudo porque usa um termo comparável ao da União Europeia, é a União, do ponto de vista semântico e simbólico, é a União Europeia, por um lado, e a União Mediterrânica, por outro lado. Nós, é verdade, já não estamos habituados a que os responsáveis políticos europeus tenham grandes visões, estamos habituados a que eles tenham pequenas visões, que se exprimem bem em grandes fórmulas, mas que são como as potências normativas e civilizacionais que não querem dizer rigorosamente nada. Há aqui uma nova iniciativa política muito importante do lado francês e que, de facto, merece a nossa reflexão. Não sei se há mais alguma pergunta. Se não há mais nenhuma pergunta, eu vou fechar o debate. A senhora Almirante, peço desculpa. Olha, eu só tenho uma pergunta e ela é pouco precisa. É o seguinte, eu gostava de voltar à questão de fundo e vou dizer as razões disso mesmo. Parece-me que a questão de fundo é que espera-se da democratização na região do Mediterrâneo que resulte numa maior estabilidade, paz, segurança internacional, etc. E daquilo que ouvimos e daquilo que lemos, parece correr-se o risco de, com essa democratização, se libertarem forças que, pelo contrário, vão agudizar conflitos. E, portanto, temos aqui uma questão que, aliás, foi aqui aflorada. A minha pergunta é como é que se vai avaliar este risco? Porque, se não se avalia previamente este risco, não se pode definir uma estratégia. Julgo que, enfim, as pessoas que estudam estratégia sabem que, se não se avalia o risco antecipadamente, corremos o risco de ter uma estratégia errada. E, portanto, eu gostaria de ouvir um pouco mais opiniões, dando eu também uma... ou pelo menos esta interrogação, opinião, se quiser, que é, não será esta uma das razões, ou uma razão principal, de tantas hesitações que existem ao nível, enfim, da União Europeia ou de outros organismos que, perante esta dificuldade, cria, digamos, uma hesitação de um caminho correto para isto. E, portanto, estas faltas que nós notamos, ou que foram aqui assinaladas, que não se faz bem isto, não se faz bem aquilo, será esta a razão principal dessas hesitações? Muito obrigado.
Muito obrigado. Voltamos ao Jack Snyder e aos riscos da transição. As transições são períodos em que os riscos de violência são, mesmo internacional, são crescentes. Vamos concluir pela ordem inversa. Eu vou resistir a fazer a minha pergunta, porque é uma pergunta demasiado abstrata, e quero perguntar ao Bruno Reis porque é que a promoção multilateral da democracia é virtuosa e a promoção unilateral da democracia é pecaminosa, mas fica para uma conversa privada. Bruno. Não, eu quer dizer, a minha questão não é uma ser virtuosa e ser pecaminosa. Eu acho que, no fundo, é o argumento, eu socorro-me aqui do Tom Carruthers, que é americano, não tem? É dizer que provavelmente é mais eficaz se for multilateral, tende a ser mais vista como mais legítima, com menos uma interferência, digamos, na política interna, porque é sempre esse o problema, é uma interferência na política interna. A promoção da democracia é uma interferência na política interna de um Estado. Agora, pois há um risco realmente, há um elemento grande de risco. É um risco para nós, é um risco para as elites também do Sul. As elites do Sul diriam que até é mais um risco para elas, não é? É um risco para as populações e, por exemplo, um dos argumentos que se utiliza também para explicar este bloqueio é, por exemplo, em termos da burguesia liberal, digamos assim, das classes médias, educadas e tudo isso, há muitas vezes hesitações. O caso clássico disso é a Argélia, em que é sempre difícil fazer estes argumentos, mas há argumentos para dizer que provavelmente uma boa parte da classe média argelina apoiou, digamos, a supressão da Frente Islâmica de Salvação quando ela ganha as eleições em 91, porque tem receio de que seja um homem, um voto uma vez, e, portanto, que depois haja um regime tão repressivo ou mais do que os regimes autoritários atuais. Portanto, há esse elemento de risco e há o elemento de risco inerente a qualquer tipo de transição democrática. Há também uma série de autores que referem que, no fundo, esta ideia de fazer uma espécie de benchmarking, tentar calcular quando é que podemos começar a apoiar a democratização, nunca resulta, porque no fundo todas as transições são tumultuosas, têm alguns custos e, portanto, no fundo há que aceitar isso. Agora, de facto, e mais uma vez a política recente mostra isso, o caso do Iraque, a ideia de que, no fundo, digamos, o Presidente Bush teve essa virtude, que foi, no fundo, testar um argumento limite da tese da democratização, que é porque é que o Ocidente, que é muito poderoso, não vai lá, derruba aqueles regimes autoritários e instala a democracia. E a resposta é que isso é capaz de ser um bocadinho difícil. E provocar reações e resistências que não têm a ver até com essa questão das pessoas necessariamente só apoiar a democratização ou não. No fundo é um bocado perguntar se em Portugal, em 1974, tivessem dito às pessoas: vocês querem uma invasão americana para instalar a democracia, se calhar havia muita gente que dizia que não e que se iria opor a essa invasão mesmo que fosse a favor da democratização. Agora, há de facto aqui um elemento de risco. Por outro lado, há de facto toda esta ideia das oportunidades e também dos riscos escondidos de, digamos, arrastar demasiado a questão e de não se empenhar suficientemente numa estratégia de evolução gradual dos regimes, de apoio a uma evolução gradual dos regimes, que no fundo é a estratégia que está mais ou menos explicitamente desenhada, que está mais ou menos explicitamente em curso numa série de países que são apontados um pouco como exemplo, nomeadamente Marrocos e o caso da Turquia. No fundo é esta ideia de aceitar que os regimes não vão entregar o poder todo de uma vez, que haverá limitações ao impacto efetivo em termos de alternância e de mudanças de política e de mudanças de elite por via eleitoral, mas apesar de tudo há abertura, há uma imprensa relativamente plural, há alguma competitividade em termos eleitorais. Portanto, no fundo é a estratégia para conter esse risco. E também para isto liga-se à ideia de um outro risco, que é a ideia de que, eu até achei interessante que essa questão não tivesse surgido aqui, é muito a ideia de que o terrorismo tem também origem nestes regimes extremamente repressivos e extremamente autoritários. E de facto é difícil não ver que, por exemplo, no caso do Egito, o braço direito e muitos dos homens mais importantes na Al-Qaeda são ou egípcios ou sauditas.
a Arábia Saudita é claramente o país mais atrasado em termos de evolução do sistema político. O Egito, em determinados períodos, foi um regime extremamente repressivo, tudo o que era oposição islâmica, moderada ou sem ser moderada. E muitos desses homens passaram pelas prisões egípcias ou acabaram por se exilar da Arábia Saudita. E, portanto, no fundo, foram educados num sistema político em que o uso da violência é uma coisa normal, em que o regime usa sistematicamente. E, portanto, o argumento é porque é que nós também não o vemos usar. E, portanto, há aí algum elemento, digamos, de risco escondido. Por outro lado, é evidente que, sobretudo em relação a estes grupos radicais minoritários, que não às alas armadas de movimentos políticos, por exemplo, o Hamas ou o Hezbollah, em relação a estes grupos já muito radicalizados e muito minoritários, há, digamos, um efeito de cristalização e de automarginalização e, inclusive, a ideia, uma espécie de culto da violência. Eles passam a definir-se pelo facto de estarem dispostos a usar a violência. Na Argélia é a mesma coisa, em relação ao GIA, que agora se chama Al-Qaeda no Maghreb. Portanto, em relação a esses grupos, muito dificilmente a democratização terá um grande impacto, a não ser no sentido de os isolar ainda mais. Mas, em relação a outros grupos, até pode ter algum efeito, digamos, de desarmamento. Mas há de facto, esses riscos variados e complicados de gerir. Em relação à questão da imigração, eu só queria dizer muito brevemente que a imigração, e o caso de Portugal, mais uma vez, é um bom exemplo, e inclusive Espanha, embora numa escala mais limitada, é um bom exemplo também da socialização, da importância da socialização, não só ao nível das elites, mas ao nível das populações mais comuns. E como é importante que essas populações que imigram para a Europa na expectativa de encontrar a paz, a estabilidade, a prosperidade e a democracia e o respeito dos direitos, depois não encontrem cá uma abordagem de tal forma securitária que eles tenham dificuldade em perceber onde é que estão todos esses direitos que é suposto existirem na Europa. E, portanto, o facto de haver, por exemplo, uma boa política, bem-sucedida de integração e de imigração em relação aos países do Mediterrâneo é também muito importante em termos de sociabilizar as pessoas no Mediterrâneo, os familiares destas pessoas que estão a emigrar para cá e que regressam depois ou vão de férias, ou no sentido de socializar para a importância destes valores. E para eles perceberem que realmente a democracia não é uma coisa que não tem nada a ver com eles ou com o desenvolvimento ou com os interesses deles. A questão da União do Mediterrâneo, eu penso que não será, em termos de promoção democrática, não trará grandes avanços. É muito uma iniciativa, de facto, de Estado, embora seja um exemplo interessante, digamos, possa eventualmente vir a integrar-se naquela lógica da cooperação reforçada. Eu tive uma conferência recente em que estava um embaixador que supostamente é uma das pessoas que o Sarkozy encarregou de gerir esta questão, que não me parecia ter ideias lá muito claras sobre o que é que seria a União do Mediterrâneo. De qualquer forma, por exemplo, uma pessoa da Comissão Europeia que estava lá e que gera estas questões do Mediterrâneo foi muito clara ao dizer se todos os países europeus não estiverem, não há dinheiro da União Europeia para a União do Mediterrâneo. Mas pode haver, de facto, aqui uma lógica de cooperação reforçada. E é interessante ver como, por exemplo, no caso da França, há a todos estes níveis, não sei se o Presidente Sarkozy tem, digamos, uma política muito ativa de promoção democrática, mas ao nível da política externa francesa, há um esforço de multilateralização. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, a França a tentar que seja a União Europeia a enviar uma força para o Chad, quando eles já têm até lá forças, e provavelmente a força será essencialmente francesa, mas de qualquer forma há aqui um elemento de legitimação adicional, que eu penso tem um pouco a ver com esta questão de as iniciativas multilaterais serem provavelmente mais eficazes em termos de conseguir alguma legitimação internacional atualmente, na fase atual. E é isso. Obrigado. Thank you. On the Mediterranean Union, I think the key question is indeed the role of the European Union in it. If the European Union is involved, I see a huge amount of duplication to Barcelona and the neighborhood policy, which is already a convoluted policy area. If the Union is not involved, I think there's a big danger that it's just a talk shop, because the Union has most of the power and the money to make such arrangements meaningful, I think. If it was without the European Union and only including the neighboring states of the Mediterranean, it would be an interesting
initiative, I'm not sure, but I have the feeling this has never happened, that an EU member state tries to establish a new regional order, which doesn't, the Lusophonia. Portugal with the community of Portuguese-speaking countries. Okay, so that's... It's a terrible scene, of course. We tried and managed. Yes. Well, it's a community, it's a commonwealth, it's not a union, but still, I mean, it's a smaller scene. Yes, and of course you have also the Francophonie and the Commonwealth, but if you look at those organizations, I don't think they are very visible or very powerful actors. And the last remark on the question of risk assessment, that of course cannot be responded to in any short time or in a concluding remark. I would only say that the not changing policy and remaining the status quo also needs a risk assessment. So whatever you do, of course, needs a risk assessment. So I wouldn't say those who want to change have to prove that it's better, but I think everybody who proposes a policy, whether status quo or change, should document why he or she thinks that's an improvement. Thanks. De informação, o Presidente Sarkozy, quando fez a lista dos países, fez também a lista dos países da nossa margem do Mediterrâneo, e são só os países que têm fachada mediterrânica, com exceção de Portugal, naturalmente, que é sempre por engano incluído, até de esquina, neste conjunto, e portanto não é a União Europeia, não é a União Europeia como um todo, não é essa a proposta original que foi apresentada. Bom, pegando neste tema da União Mediterrânica, eu penso que é uma iniciativa que visa projetar uma preocupação política e criar um ponto em que se pode falar de uma série de questões que não se pode já falar no caso do processo de Barcelona, porque não funciona e porque está anquilosado de certa maneira. Se ela viesse a destruir o processo de Barcelona, não vinha daí mal ao mundo, porque era uma transferência de recursos. O que me parece é extremamente limitada nas suas possibilidades, na medida em que onde é que está a Alemanha para pagar os fundos estruturais para transferir para o Marrocos e para a Argélia e ter resultados que houve na Europa nos bons tempos, digamos assim. Portanto, há aqui uns problemas muito reais de porque é que a União Europeia funcionou e permitiu um certo tipo de transações e transições que não se vê onde é que está a possibilidade no caso da União Mediterrânica. E não se vê como é que pode fundar-se uma União Mediterrânica paralela à União Europeia, ou se trata de um movimento de grande futuro que já prevê uma cisão na União Europeia, que não é também impossível de pensar, e então temos conversa para muitos anos. Agora, no quadro atual da União Europeia e dos fundos, e da projeção da Alemanha a leste, e dos fundos que são precisos para a Europa de leste e arredores, eu vejo difícil como credível e operacionalizável uma questão de uma União Mediterrânica com credibilidade, que é a credibilidade das transferências, que justifica realmente que países como recentemente admitidos na União Europeia ainda tenham problemas severos de corrupção, mas que mesmo assim digam que os vão resolver e que façam leis como, enfim, não é preciso estar a nomear países, mas todos sabemos que é o caso. E, portanto, acho realmente difícil haver interferências na ordem interna da natureza das que são pressupostas neste tipo de esforço, sem haver uma contrapartida real nos orçamentos de Estado desses países. E portanto, o meu nome não é Cassandra, mas eu vejo como a ordem internacional sujeita realmente a pressões muito fortes, e gostava ainda de dizer duas coisas a propósito da questão da democracia. Eu penso que houve realmente um movimento, fossem quais fossem as causas, se foi o otimismo dos anos 90, que permitiu a ideia de uma homogeneização dos regimes internos que teria resultados positivos na ordem externa, diminuindo e tornando possível a perspectiva de um mundo sem guerra e de um mundo em que o negócio e o desenvolvimento tornavam as pessoas felizes. Esse mundo, esse sonho, talvez venha a ser verdade dentro de alguns séculos, mas não é uma coisa previsível e, portanto, não me parece que seja realista fundar-se análise política ou análise de riscos ou projeção de riscos na base de um objetivo que temos por desejável, mas que não parece realizável no espaço de uma geração ou duas. Nesse aspecto, penso que a resposta que as chamadas potências emergentes dão a isto, designadamente a China ou outro tipo de países,
é que o regime autoritário é um regime tão válido como o regime democrático no que tem a ver com a prestação, com o progresso económico, e que não é possível, sem relações de poder favoráveis, impor um tipo de regime mais aberto. E penso que esse é um dos factos que vamos ver desenvolvido, e aliás, se virmos os países que realmente obstaram à reforma das Nações Unidas, que atingia ainda mais a soberania dos Estados, encontramos lá o Paquistão, o Irão, a Argélia, e isso quer dizer alguma coisa. Em segundo lugar, ou aqui diretamente relacionada, a questão da identidade. E essa questão da identidade aplica-se à questão da imigração em França e à maneira como os franceses estão a resolver o problema que têm. O problema que têm verifica-se porque os imigrantes foram aceites sem que fosse feito um esforço ou uma exigência, melhor falando, de adaptação às normas da sociedade de assimilação. Esse problema nunca se pôs quando os portugueses emigraram para a França. Esse problema põe-se com uma cultura que pretende ter uma ordem social e política diferente e que beneficia das prestações sociais, mas não quer fazer o esforço de transação cultural e política. E esses problemas, os franceses tratam de uma maneira, os ingleses tratam de outra, os alemães tratam de outra. O que se passa no caso francês em relação aos testes de reagrupamento familiar é que se fizeram sondagens em que perto de 70% da população francesa era a favor desses testes. O que também se passa é que nós vemos na televisão muitas vezes que ardem apartamentos em Paris e depois vamos ver quantos eram os mortos ou os feridos e havia 5 mulheres, 2 homens e 15 crianças. Ninguém diz que era uma família poligâmica, mas era. Essas famílias vivem da segurança social francesa. Portanto, ilustram, independentemente de qualquer juízo de valor, que eu não me ocorre formular, ilustram de uma maneira muito cabal os problemas de Estado Social e o que é que ele resolve e não resolve. Quando a própria população francesa faz a despesa de o pagar e, portanto, há uma questão muito concreta que esses pormenores ilustram e eu penso que as tentativas de disciplinar ou de regrar a questão da imigração e da assimilação é vista como um mal menor em relação a um mal maior que em França muito facilmente é a explosão do sistema. Eu não penso que o presidente Sarkozy, então candidato ou futuro candidato, tivesse dito as palavras que disse por acaso, penso que as disse de propósito e penso que essas disse quando as palavras dele não causaram os motins, foram uma reação aos primeiros motins, porque há motins em França quase todos os dias pequenos e não são relatados, portanto, os motins iniciaram-se e ele comentou os motins, eu penso que essa palavra lhe ganhou a eleição em França. E, portanto, enfim, é uma opinião. E, finalmente, concluía dizendo que, se é certo que se pode falar da questão do islamorradicalismo como ligado ao socialismo, os estudos feitos ligam-no mais concretamente ao fascismo, e identificam os grandes pensadores dessa modernos movimentos políticos islâmicos como Al-Banna e outros com a tradição fascista europeia e aliás há estudos bastante elaborados sobre isso e portanto eu penso que enfim, é um assunto a ter em conta, mas que são realmente movimentos que visam uma certa imposição de uma certa ordem política, que têm dificuldade em tolerar a liberdade, os riscos da liberdade, os riscos da ação e que têm que ser vistos com muita cautela e não devem, a meu ver, ser vistos como questões que são transacionáveis ou que, ainda que pudéssemos pensar que tínhamos eleições, um homem, um voto, uma eleição, mas que se tratava apenas de uma clique que queria expoliar o povo do seu dinheiro, mas justamente com isso vem uma ordem social em que exclui metade da população da sociedade, tem uma atitude em relação às mulheres que nós não queremos para nós, enfim, contraria muito fundamentalmente a democracia liberal em que nós acreditamos. E, portanto, penso que ter visões caritativas em relação à possibilidade de evolução desse sistema sem que seja feita uma oposição muito determinada, que é um risco. Obrigada. Muito obrigado. Nós estamos, se o meu relógio está certo, 10 minutos atrasados para almoçar, esperemos poder recuperar. Queria agradecer ao painel, foi um bom painel, um painel pluralista, aberto e polémico, e quero agradecer ao Instituto de Defesa Nacional ter criado a oportunidade para tratar deste tema. Muito obrigado.